Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos. O Muito Santos, esse que traz a notícia do Marcos Leonardo vendido, né? Segundo o Gazeta dello Sport, né, jornal italiano, a Lazio acertou com o Santos a venda do Marcos Leonardo por 12 milhões de euros. Vamos só recapitular toda essa trajetória até chegar nesses 12, né? Primeiro, o Marcos Leonardo já havia despertado interesse de times de vários outros países, né? O que não necessariamente significa que trouxeram a proposta, mas se interessaram. E aí, aparentemente, a Lazio era mais interessada, né? A Roma, rival, chegou a se interessar também, mas a Lazio aparentemente era mais interessada e acenava com 20 milhões de euros mais 15% de futura venda. O que é até aí ótimo, né? É uma ótima proposta. Se a gente pensar que ele poderia ser vendido por 60, enfim, a gente chegaria num valor de 30 milhões de euros, que aí é mais ou menos o que eu particularmente acho que ele vale, né? Aí depois caiu, né, esse valor, segundo as notícias, né, as apurações dos jornalistas, caiu esse valor, né, no caso, para 15 milhões de euros mais 15% de futura venda, que o Santos estava negociando por ter diminuído, né, de 20 para 15, de repente aumentar para 20. E aí, por último, essa agora, que pelo menos a última até recente apuração, que é de 12 milhões de euros, mais 12% de futura venda, né? A gente não tem nenhuma informação sobre a porcentagem que ficou, se ficou, mas que são 12 milhões de euros é fato. E o Santos só tem 70% do Marcos Leonardo, né? Daria 8,4 milhões de euros. O Marcos Leonardo, isso sim, se o Marcos Leonardo não fez igual o Ângelo, que cedeu uma porcentagem, né? Se for só por esse valor mesmo, né, pelos 70% de fato, sem o Marcos Leonardo não ceder nada, ainda que cedesse, né? Mas se ele não ceder nada, são 8,4 milhões de euros. É muito pouco, cara. É muito pouco para um cara que já tá há 3, 4 anos no elenco profissional, que tem gol em Libertadores, que tem gol em Copa do Brasil, tem 2 temporadas de artilheiro do clube. Uma das temporadas até chegou a fazer 22 gols, eu não lembro se a outra ele passou de 20 também. A gente tem um cara que é artilheiro da seleção mundial, do mundial, né, da seleção sub-20. Então assim, é muito pouco, cara. É muito pouco. E é muito triste, né, a gente ver que Ângelo sai por 15, o Marcos Leonardo por 12, sendo que eu acho que o Marcos Leonardo até tem mais lastro profissional, né, do que o Ângelo. Tem mais coisa para colocar no currículo aí do que o Ângelo, embora não tenha título, né? E é muito triste ver esses jogadores saindo por esse valor. A gente sabe que em condições normais, né, a gente estaria falando de jogadores para vender por 30 pelo menos, né? Cada um. Né? E a gente está vendendo quase por 30 os dois, né? Quase um saldão de ofertas do Santos, né? E isso é resultado de duas coisas, né? Resultado de um time que está com o Pires na mão, né? Precisando muito de dinheiro, devendo a horrores, né? A rodo, inclusive direitos de imagem, que vai ser com certeza um dos destinos, né? Dessas vendas, né? Não estamos falando nem dos meses atrasados, né? Estou falando até do restante do ano, né? Provavelmente, já que o Santos fez o favor de ser eliminado nas outras competições, ou seja, deixa de arrecadar na Vila, com a torcida. Então, muito provavelmente, esses valores serão usados para pagar salários até o final do ano, né? O que é mais triste ainda se a gente pensar em perspectiva de jogador, né? De contratar jogador, que aparentemente já não vai ter, né? E aí, de novo, é um resultado de um time que tá com o Pires na mão, né? Por acordos que a gestão fez que sufocam o clube. Não é culpa só do Rueda, né? Porque outros presidentes fizeram essas dívidas que sufocariam do mesmo jeito. Mas talvez esse método de pagamento que o Rueda propôs a todos está sufocando mais ainda o clube, né? Que está se tornando inviável, né? E é resultado de um time que, além de ser fraco, né? E por ser fraco, não cria condições ideais para que destaques individuais brilham. Ou seja, o Ângelo saiu daqui mal formado por culpa do Santos por subir com 15 anos. O Marcos Leonardo, que tudo bem, esse já teve um processo de formação melhor, mas não teve seu potencial todo explorado porque o time é fraco e o time não cria, né? Quando cria, confesso que ele também andou perdendo os gols, tipo, não perdendo gols, né? Mas
talvez a torcida esperasse um pouquinho mais, né? Mas assim, é muito claro que assim, o time do ano passado, que era ruim, mas criava, ele fazia gols. Seleção sub-20 na Copa do Mundo foi e fez gols. No Santos, não. Isso é muito claro, né? É um indicativo muito claro. E, e aí o Ângelo também, né, que não conseguiu produzir e desenvolver ao máximo, né? Então, assim, a gente vê que jogadores que teriam potencial aí para ser explorado, para ser desenvolvido e para ser vendido cada um por uns 30 milhões de euros, acaba saindo os dois por menos que isso, né, para o Santos. Isso é muito triste, né, cara? Isso é muito triste. Mas assim, eu tenho certeza que na Lazio ele vai se destacar, eu tenho certeza, porque é um time que vai com mentalidade europeia, que vai criar para que ele jogue, ele se animou com o projeto de ir, lá ele vai se destacar e aí vai trazer para o Santos um pouco mais de dinheiro que o Santos deixou de arrecadar de um primeiro momento, né? Mas fato é que ele vai bem e vai ser vendido de novo, eu tenho certeza absoluta. E mais do que isso, vamos chorar, hein? Com certeza, a perda do Marcos Leonardo. Mais futuramente que a gente vai ver que a gente não tem um centroavante ainda da qualidade dele. O que você acha da venda do Marcos Leonardo, valores, enfim, tudo que envolve? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. É nóis.